E aí pessoal, beleza? Professor Rons de novo na área, em mais um vídeo, agora falando sobre estudos de mercado. Essa é a primeira aula, tá? Falando sobre estudos de mercado, ou seja, a gente vai ter outras aulas com esse tema, explorando um pouco mais acerca desse assunto. E por que eu resolvi abordar esse assunto? Porque a gente está vivendo um problema na nossa economia devido ao surto de coronavírus. Então, a gente precisa, nesse momento, entender como é que o mercado está se comportando frente a essa situação. Pois bem, para quem não me conhece, professor Rones, ou só Rony, a gente está aí na nossa segunda-feira, dia 30/3, e hoje a gente vai entender aqui o conceito de mercado, seguindo da lei da demanda e oferta. O que seria um mercado? O mercado seria um local onde comerciantes eles comercializam produtos ou serviços em troca de um valor monetário, dinheiro, tá? Por isso a gente costuma dizer que a linguagem de mercado ela é um pouco universal, porque olha como eu expressei. Comerciantes tem em todo qualquer lugar do mundo, que vão trocar produtos ou serviços em troca de valor monetário. Valor monetário é o dinheiro. Pode ser o ien lá no Japão, pode ser o peso argentino na Argentina, pode ser o real, tanto faz. Enfim, entendido? Então, mercado é o local onde é comercializado produtos e serviços em troca de um valor monetário. Esse primeiro grupo aqui de pessoas, como eu falei, são os comerciantes ou vendedores. Eles vão representar a nossa oferta de produtos e serviços. Já esse segundo grupo aqui são os compradores, que vão representar a nossa demanda. Grava essa informação. Vamos entender. Então vamos lá entender a lei da demanda. Aqui a gente tem um eixo de preço e outro eixo de quantidade. Copia para mim, vai ser interessante porque você vai revisar. Aqui em preço a gente tem os valores 10, 6, 4. São valores de exemplo. Aqui 1, 3, 5. Funciona mais ou menos assim, vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico seria o álcool em gel. Quanto mais caro um produto, menor a procura por esse produto, menor a quantidade de saída, menor a procura por ele. Então seria mais ou menos assim, quanto menor o produto, o valor do produto, maior é a procura pelo mesmo. Então vamos juntar esses pontos aqui. Vamos imaginar que o álcool em gel, ele lá no futuro, ele vem a diminuir. Primeiro ele estava em R$10, que está mais ou menos atualmente está R$10. Pessoal, atenção aí, está muito caro. Em seguida ele vai baixar para R$6. Se antes eu comprava um álcool em gel por R$10, agora que ele está custando 6, eu vou comprar 3. Baixou de novo. Se baixou de novo, se antes eu comprava 3 por 6 e agora ele está de R$4, eu vou comprar 5. Daí a gente vai formar meio que essa curva aqui. A gente chama essa curva de curva decrescente. Decrescente por quê? De acordo que vai decrescendo o preço, certo? Eu vou consumindo mais produtos. Ou seja, decrescente porque decresce o preço. A gente chama aqui de curva decrescente da demanda. Agora vamos para cá. Aqui funciona alguma coisa parecida. Temos os valores aqui, o eixo preço, demanda ou quantidade, 10, 6, 4, 1, 3, 5. A lógica é bem parecida, tá? Só que a gente vai interpretar de outro ponto de vista. Como assim? O que acontece? Quanto maior a procura por um produto, o que acontece? Mais caro esse produto fica. Por exemplo, se antes eu comprava um álcool em gel por R$4, aí se muitas pessoas procurarem esse produto, ou seja, se mais pessoas procurarem o produto, aqui eu estou dizendo que 3, maior vai ser o valor do produto, ou seja, antes ele era 4, como tem muita gente procurando, ou seja, agora 3, um exemplo, agora ele vai para R$6. Mais pessoas estão procurando, ou seja, aumentou minha demanda? Se aumentou minha demanda, aumenta-se o preço. E daí a gente forma mais ou menos uma curva ou uma reta parecida com isso aqui.
A gente chama isso daqui de curva ou reta da lei da oferta. Ela é crescente, considerando aqui a esquerda, né, para a direita, tá? Ela é crescente, a curva da oferta. Só que, como eu falei para vocês, eu separei isso em gráficos. Mas isso aqui é uma coisa só. O que que diz a lei da oferta e da demanda de forma sintetizada? Diz que quanto mais caro um produto, menor a procura, como vocês podem ver. E quanto maior a procura de um produto, mais caro ele sai para mim. Então, essa é a lei da oferta e da demanda. Agora, a gente vai fazer aqui um show de mágica, né? Isso tudo aqui vai desaparecer e vai aparecer o equilíbrio do mercado, né? Vou tentar aqui unir esses dois gráficos para que a gente entenda como é que o mercado se comporta aí frente à lei da demanda e da oferta. Então, tá aqui todas as informações que eu tive que colocar novamente. Então, a gente vai entender agora a ideia do equilíbrio de mercado. Antes de mais nada, a gente vai revisar aqui rapidamente o que a gente já aprendeu até agora. Os compradores é igual à demanda. Os vendedores são igual à oferta. Então, o que seria um equilíbrio de mercado? Seria quando a demanda ela é igual à oferta. Ou seja, quando a minha capacidade de oferecer um produto ou serviço é igual à procura pelo mesmo. Então, se está ali, eu consigo, eu tenho quantidades de álcool em gel, para dar um exemplo, suficientes para atender as pessoas que me procuram, a gente vai chamar isso de equilíbrio de mercado. Beleza? Como é que eu representaria isso através de um gráfico? Se vocês lembram, né, no gráfico anterior, nos dois gráficos anteriores, a gente tinha aqui o eixo, né, vertical de preço e o eixo horizontal de quantidade. Então, o que a gente tinha? A gente tinha lá no primeiro exemplo, né, o gráfico da demanda, onde seria então o equilíbrio de mercado. Primeiro vamos entender, vamos recordar aqui. Comprador é igual a demanda, vendedor é igual a oferta. Então, o que seria o equilíbrio de mercado? É quando a demanda é igual à oferta. Ou seja, é quando a minha capacidade de oferecer produtos e serviços, ou serviços, é igual à procura pelos mesmos. Então vamos lá um exemplo. Imagina que eu vendo álcool gel, sou um farmacêutico aí, uma grande farmácia. Então, quando eu tenho produtos o suficiente para atender todos aqueles que me procuram, então a gente diz que ali está havendo um equilíbrio de mercado, ou seja, eu consigo atender toda a minha demanda com a oferta de produtos que eu disponibilizo. E como é que eu poderia representar isso de forma gráfica? Eu acredito que vocês devem lembrar que aqui a gente tinha o eixo do preço e aqui da quantidade, onde a gente tinha um gráfico lá da demanda representado por essa linha amarela, que era um gráfico de curva decrescente, e esse outro aqui, essa linha ou curva rosa, pela oferta, ou seja, através de uma curva crescente. Olha como ela cresce. Então veja, o que seria o equilíbrio, né? Seria justamente a intersecção, ou intersecção, como queira, dentre essas duas linhas aqui no gráfico. A esse ponto aqui, a gente vai chamar de ponto ótimo. Então, o que seria o ponto ótimo? Seria o preço ótimo, a gente teria aqui o preço ótimo, e a quantidade ótima. Quantidade ótima. Então, a gente teria o preço ótimo, a quantidade ótima. Ditos de outra forma, um preço justo para uma quantidade de produtos justa. Tá? É basicamente isso. Mas existem alguns fatores que fazem com que haja um desequilíbrio nesse mercado, que é o que eu quero que vocês estudem. O que acontece quando há um desequilíbrio de mercado? Ou seja, excesso de demanda ou excesso de oferta. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se achou o conteúdo relevante, não deixa de curtir e comentar também para dizer um pouco o que vocês acharam, quais são as dúvidas, etc. Valeu!